Eu vivi uma experiência muito traumática na minha adolescência por conta de uma enfermidade gravíssima do meu irmãozinho caçula. E aquilo mobilizou toda a nossa família, especialmente os meus pais, que praticamente tiveram que parar de viver, no sentido de trabalhar, da agenda cotidiana, para dedicar exclusivamente aos cuidados com o meu irmão. Mas eu me lembro de uma frase do meu pai, quando nós conversávamos, e ele muito desgastado, sofrido, ele falou assim: filho, se eu soubesse que nessa hora a cura para a doença do seu irmão estivesse lá na África, eu atravessaria o Oceano Atlântico nadando para ir até lá. E ele falou isso com lágrimas nos olhos. Essa frase me marcou muito, porque eu aprendi até que ponto um pai está disposto a se sacrificar por um filho. Eu aprendi que, naquele momento, não havia nada capaz de impedir os esforços do meu pai em relação ao meu irmão. E de repente eu olho aqui para o Salmo 51, versículo 17. O Salmo 51 foi escrito pelo rei Davi quando ele tinha cometido uma grande atrocidade. Davi estuprou uma mulher, ela ficou grávida. Na tentativa de encobrir esse episódio, Davi chama o marido dessa mulher, que era um dos seus, fazia parte da sua guarda pessoal, Urias. E Urias não deu certo o plano de Davi, Davi então manda matar Urias. Então, além de estupro, Davi comete um assassinato. Mas nada passa despercebido aos olhos do Senhor, e Davi então recebe a visita do profeta Natã, que o confronta, e Davi aqui está em cacos. Davi está de tal maneira enfermo. Salmo 32, Davi chega a dizer que sentia dor nos ossos, tamanho o seu sofrimento. Nos dias de hoje, talvez nós olhássemos para Davi como a pior pessoa do mundo. Bandido. Mas a Bíblia chama esse mesmo homem de um homem segundo o coração de Deus. Isso é bastante antagônico quando a gente imagina a consequência dos fatos. Mas Davi, no capítulo 51 aqui do Salmos, Salmo 51, versículo 17, ele escreve o seguinte: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Davi percebe que não havia nada que ele pudesse fazer para mudar o seu passado. Mas ao mesmo tempo Davi deixa claro que ele estava disposto a fazer o que fosse necessário dali para frente para tentar mudar o seu futuro. O sacrifício aqui não é uma palavra que aponta para a redenção. Essa palavra não está ligada ao sacrifício de Jesus na cruz. Está ligada aos sacrifícios que a gente precisa fazer na nossa vida. Por isso eu me lembrei do meu pai. Quanto meu pai se sacrificou, quanto meu pai se anulou, quantas vezes o meu pai sofreu com as próprias limitações, quer fossem emocionais, econômicas e físicas, espirituais. Foram dias muito difíceis. Foram dias de espírito quebrantado. Foram dias de coração compungido e contrito diante de Deus. E assim, diz o versículo, assim como foi lá na minha casa, o Senhor não desprezou. O Senhor não desprezou. O Senhor visitou a minha família. O Senhor curou o meu irmão. O Senhor restaurou a saúde dele.
restaurou a disposição dos meus pais, restaurou a minha casa. Eu quero com essa palavra dizer para você que você precisa estar disposto a fazer sacrifícios. Você precisa estar pronto a dar tudo que você tem em prol da sua família, em prol dos seus filhos, em prol do seu casamento. É isso que ele está dizendo aqui. Espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não é chororô na presença de Deus. Não é fazer cena somente. Mas é o sacrifício da própria dignidade. É aquilo que Davi experimentou aqui. A dignidade de Davi estava destraçalhada. Vergonha de sair na rua. Vergonha de olhar nos olhos das pessoas. Mas o Senhor contemplou o sacrifício desse homem. O Senhor contemplou a dor no seu coração, seu arrependimento sincero, a sua declaração, sua autodeclaração de limitação. E o Senhor não despreza esse tipo de coisa. Então talvez você esteja enfrentando dias difíceis aí na sua casa, como eu já enfrentei na minha. Talvez não por enfermidade, talvez uma crise conjugal, talvez um abalo na sua relação com seus filhos, você na sua relação com seus pais, talvez no seu trabalho, não sei. Mas você precisa estar pronto a fazer sacrifícios. Porque sacrifícios agradáveis a Deus é quando a gente se quebranta. Quebrantamento é romper o coração diante de Deus. Espírito, o coração compungido e contrito é aquele que está rasgado diante de Deus, sangrando na presença de Deus, no limite da sobrevivência. E o Senhor honra a nossa vida. Esforça-te. Não meça esforços para restaurar o seu casamento, para cuidar dos seus filhos. Não meça esforços pela sua família. O Senhor vai honrar você. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.